Boa tarde, turma. Bom, então voltando com os conteúdos, né, do terceiro ano, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o neoimperialismo, América, Ásia e África e a luta pela liberdade. Né? O que é que significa esse assunto? Eu acho que você já deve saber mais ou menos, uma vez que o tema é neoimperialismo, um assunto que a gente bateu bastante na tecla esse ano, né, que é o imperialismo. Então, com certeza, vocês sabem que deve haver uma relação entre imperialismo e neoimperialismo, não é verdade? Então vamos lá. O início do neoimperialismo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e a consolidação de dois sistemas político e ideológico no mundo, iniciou-se o processo de exploração indireta nas regiões periféricas do globo, conhecido como neoimperialismo. Então você já deve imaginar, né, que o conceito, né, geral do neoimperialismo é semelhante ao do imperialismo, né? Processo de exploração indireta nas regiões periféricas do globo, né? Basicamente o que o imperialismo fazia. As diferenças elas se dão num período histórico em que acontece, né? O imperialismo no século XIX, né? Início do século XX, e o neoimperialismo a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Aí você já imagina o que significa essa gravura, né? Justamente a exploração, né, das potências mais desenvolvidas sobre as regiões menos desenvolvidas, né? O que se coloca também na questão de baixos salários e ainda também na questão da escravidão, né? Basicamente. Uma nova exploração. Aí nós chegamos a outras diferenças entre neoimperialismo e imperialismo, né? O que também não deixa de ser uma continuidade. O texto fala: os países, por muitas vezes pobres e vindos de lutas para conquistar sua independência, se veem na situação de submeter-se mais uma vez a uma metrópole, em razão de seu empobrecimento, provocado por divergências políticas, religiosa e étnica, dentro das próprias comunidades locais e principalmente pelos séculos de exploração do antigo imperialismo. Então, o que significa isso, gente? Bom, o neoimperialismo ele atua justamente em quem? Nas regiões menos desenvolvidas, né? E o imperialismo fez a mesma coisa, ou seja, iniciou uma exploração, né, o que gerou o empobrecimento de várias nações da África, da Ásia e da América Latina. A Segunda Guerra Mundial fez com que várias nações conquistassem a sua independência, né, após o fim da Segunda Guerra. No entanto, grande parte desses países ainda estavam empobrecidos e incapazes de manter uma autonomia, dando margem para que um novo sistema entrasse e voltasse a explorar essas regiões. Justamente esse novo sistema é o neoimperialismo, ou novo imperialismo, uma vez que neo significa novo, né? Ou seja, essas regiões permaneceriam então sendo exploradas, né? Descolonização da África e da Ásia. Entre 1945 e 1975, grande parte das colônias europeias na África e na Ásia alcançou sua independência. Vejam que isso aí não é uma coincidência, turma, né? Entre 1945, quando foi que acabou a Segunda Guerra Mundial? Em 1945, né? Ou seja, as regiões africanas e asiáticas que estavam sob o domínio de vários países europeus começaram a conquistar sua independência justamente pelo enfraquecimento dos europeus pós Segunda Guerra Mundial, né? O processo de descolonização foi motivado pelo nacionalismo, pela fragilidade das potências imperialistas no pós-guerra e pela geopolítica da Guerra Fria, né? A gente falou bastante da Guerra Fria. E os outros fatores só aumentam ainda mais esse acirramento, né? As nações começaram a ter um desejo nacionalista, né? Um sentimento de autonomia, mas ao mesmo tempo não tinham
condições econômicas de manter essa autonomia, permitindo assim que potências que emergiram pós-Segunda Guerra Mundial começassem a interferir na política dessas regiões. E aí nós temos na gravura justamente os armamentos utilizados por várias nações africanas durante o processo de descolonização, né? O que acontece é que várias nações africanas iniciaram conflitos internos motivados justamente por consequência do processo imperialista, que a gente falou bastante no início do ano, né? Aquela questão de divisão do continente africano, desrespeitando, né, os limites históricos de cada território, e pós Segunda Guerra Mundial esses limites não foram revistos, manteve-se a divisão imperialista, o que vai gerar, né, e o que gerou e continua gerando conflitos internos em vários países africanos, né, as chamadas guerras civis. A Índia, agora nós chegamos um pouquinho na Ásia. A Índia é um dos países que merece destaque quanto ao processo de independência. A colônia britânica, desde 1750, as pressões para obter sua autonomia se manifestaram pelo Partido do Congresso, que representava os interesses da elite local formada por anglo-indianos. Aí nós temos a bandeira da Índia, nós temos aí uma das principais cidades da Índia, que é Calcutá, né, no início do século XX. Bom, qual é o interesse da independência indiana? A gente deve se lembrar que quando nós falamos sobre imperialismo, nós abordamos justamente o processo de dominação da Índia, né, que foi realizado pela Inglaterra, cujo qual naquele período, turma, era a principal potência da época. A Índia se tornaria protetorado e depois passaria a ser uma colônia inglesa, né? No entanto, assim como vai acontecer com vários países da África e da Ásia, ela vai começar a pleitear a sua independência pós Segunda Guerra Mundial, né? As manifestações que já aconteciam, né, até mesmo antes da Segunda Guerra, começaram a ganhar ainda mais força após a Segunda Guerra, justamente por causa do enfraquecimento econômico, político e militar da Inglaterra. E aí começa a se destacar uma figura de extrema importância para o processo de independência da Índia. Nada mais, nada menos do que Mahatma Gandhi. A partir da década de 20, a atuação de Gandhi, membro do partido no processo, foi decisiva. Além de propor a desobediência civil, ou seja, o boicote ao consumo de produtos ingleses e ao pagamento de impostos, Gandhi estimulou o não cumprimento de leis que perpetuavam as diferenças sociais e a dependência econômica, iniciando com a população um protesto pacífico. Aí nós temos a imagem justamente do Mahatma Gandhi, né? O que é que a gente pode falar um pouco desse período? Percebo que quando a gente fala de independência, a gente acaba sempre se atendo a um processo violento, né? Ou seja, pegando em armas, entrando em guerra, muitas pessoas morrendo. No caso da Índia, isso, para não dizer que não aconteceu, mas pouco aconteceu, uma vez que um dos principais líderes do processo, ele é justamente na contramão dessa forma de exigir autonomia. Ele pedia a desobediência civil, né? Que era justamente o quê? Não comprar produtos estrangeiros, né? Justamente os produtos ingleses que chegavam na Índia para serem consumidos pelos locais, não pagar os impostos cobrados pela Inglaterra e também não cumprir as leis feitas, né, criadas pelos ingleses. Ou seja, uma forma de instigar a Inglaterra a deixar de vez a sua atuação no território indiano. E aí nós temos a independência de fato da Índia, né? Passando por dificuldades do pós-guerra, a Inglaterra viu-se incapaz de conter os conflitos na região, fazendo com que o parlamento britânico aprovasse a lei de independência e a formação de 2 estados. Então nós vamos ter a União Indiana, de maioria hindu, e a República do Paquistão, de maioria muçulmana. O interessante é que essa região era uma só,
né, sob o domínio inglês, como você pode ver aí no mapa, né, e após a saída dos ingleses, passaria a ser dois. Né. De um lado nós temos o Paquistão, em verde, e em marrom nós temos a Índia. Né. E até hoje é assim, cujo qual existe uma hostilidade muito grande entre os dois territórios. Voltando para a África, a primeira nação a concretizar sua independência foi a Tunísia, ao libertar-se da dominação francesa em 1956. Percebam, mais uma vez, que acontece o processo pós-Segunda Guerra Mundial. Nos 20 anos seguintes, o continente foi palco de muitas lutas e viu nascer dezenas de novos países. Aí nós temos a bandeira da Tunísia, né, e a localização da região tunisiana, né, ao norte da África. Expansão do socialismo. Aí nos remete ao quê? À Guerra Fria, né, que começa justamente quando? Pós-Segunda Guerra Mundial. Então percebam, a Revolução Chinesa, em 1949, teve um papel preponderante no fortalecimento do socialismo durante a Guerra Fria. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e a expulsão dos japoneses, dois grupos lutavam pelo poder na China: os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek e os comunistas liderados por Mao Tse-tung. Os comunistas, apoiados pela maioria da população, invadiram Pequim e obrigaram os nacionalistas a fugir para Taiwan, onde foi implantado o governo nacionalista apoiado pelos Estados Unidos. Aí na gravura vocês podem perceber que é justamente o líder dos nacionalistas, Chiang Kai-shek. Ou seja, em 1949 vai acontecer o fim do Império Chinês, né? Ainda sob o poder da Inglaterra, cujo qual vai iniciar uma guerra civil entre os nacionalistas e os comunistas, e durante essa guerra civil a vitória vai ser dos comunistas, justamente porque eles tinham o apoio da maioria da população chinesa. E quem vai assumir o poder dessa revolução é justamente esse camarada aí, o Mao Tse-tung. O governo dele vai realizar a reforma agrária, ampliar a produção agrícola, instituir a educação obrigatória para todos, reduzir drasticamente a mortalidade infantil, investir em armamentos e na ampliação do exército, além de incentivar a industrialização. Durante 1966 a 1976, Mao se impôs como dirigente máximo e vai afastar todos aqueles que não concordam com suas propostas sobre os rumos da Revolução Socialista do país. Percebam que ele desenvolve, né, a nação, mas ao mesmo tempo ele restringe, né, as opiniões sobre o governo, cujo qual ele quer governar com mão de ferro, chegando a transformar a China então em uma ditadura, muito semelhante ao que aconteceu na Rússia após a tomada de poder do Stalin. Né? No entanto, o rumo da China vai ser bem diferente do fim da então União Soviética. Por quê? Desde 1976, vai lembrar que a partir de 76 é quando Mao Tse-tung deixa o governo chinês, ele acaba falecendo, a China vem aumentando a produção industrial e agrícola, além de processo de abertura aos investimentos estrangeiros. Vejam na gravura a indústria chinesa, ou seja, a China, turma, ela abriu-se para o mercado econômico, né? Manteve-se a ideologia socialista, mas trouxe para dentro do governo ideias e preceitos capitalistas, né? Justamente para não perder espaço para as outras nações. Né? A China fez justamente o inverso do que fez os Estados Unidos pós-crise de 29. O então presidente Roosevelt, né, que assumiu o governo durante a Depressão, ele vai criar o New Deal, como você deve se lembrar, que vai trazer ideias do socialismo para dentro do capitalismo americano. E a China, a partir de 76, vai fazer isso, invertido. Vai trazer ideias capitalistas para dentro do socialismo chinês.
E a partir de 76, a China ela só vai crescendo. Não é à toa que nos dias de hoje ela é a principal concorrente econômica dos Estados Unidos, né? Ocupando o posto que durante a Guerra Fria era da então União Soviética. América Latina. Na América Latina, a presença dos interesses imperialistas norte-americanos se fez sentir notadamente a partir de meados do século XIX. Principal nação industrializada da América, os Estados Unidos já impunham naquela época clara dominação sobre os países do continente, interferindo em seus rumos econômicos e políticos. É como se diz, né? Muitas pessoas afirmam que a América Latina nada mais é do que o quintal dos Estados Unidos. Né? É aquela história, ninguém pode se aproximar dessa região que ela é de total domínio americano. Né? Isso ficou muito claro, principalmente durante a Guerra Fria. Né? E no século XXI, onde nós estamos, parece que isso voltou com toda a força. O curioso é que a gente vê essa situação, né? Muitas pessoas entendem que essa dominação não é benéfica para o desenvolvimento das nações latino-americanas, mas permanece sobre esse domínio. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre a participação dos países latino-americanos na próxima aula, mas já fica aqui a ideia, né, de que durante a Guerra Fria não era permitida a presença de outra ideologia que não fosse a ideologia capitalista americana, e que muitos países que tentaram sair desse rumo sofreram e sofrem até hoje a interferência do governo americano. Bom, turma, a gente termina por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Mais tarde eu vou enviar a atividade para vocês. E é como vocês já sabem, né? Pergunta e resposta no caderno e depois manda para mim pelo zap. Tá ok, gente? Então até a próxima.